Alô, tudo bem com vocês? Nesse nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar um pouquinho com a geoeconômica e também avaliando um pouco o aspecto ligado à energia. Ao longo de todas as provas do Enem, eu posso afirmar a vocês que esse tema, energia, foi o que mais foi requisitado. Ocorreram provas do Enem em que todas as disciplinas trabalhavam com energia. Eu começo com uma aula, um teste sobre economia, setor primário, secundário e terciário, e depois vou trabalhar com energia especificamente. Vamos lá então? Primeira questão. Aqui nós temos uma cadeia agroindustrial integrada ao supermercado. Então você vê lá em cima os bancos, financiamento, depois num outro segundo plano, produção de insumos agrícolas, sementes, agrotóxicos, a comercialização de insumos agrícolas e o agricultor. O que vem a ser insumo? Insumo, na realidade, é o ingrediente, é aquilo que se utiliza para a atividade agrícola. Então, esse é o insumo agrícola. Voltando aqui. Consumidor final, supermercado e intermediário. Então, veja, do agricultor vai para o intermediário, que por sua vez vai ao supermercado, que por sua vez vai ao consumidor final. Esse intermediário também ele é conhecido como atravessador. É um nome bastante utilizado. Então vamos ver mais para frente. O organograma apresenta os diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa relação entre os setores primário, secundário e terciário. Nesse sentido, a disposição dos atores na cadeia agroindustrial demonstra a autonomia do setor primário. Não, o setor primário é toda atividade ligada à natureza. E você pode observar que o setor primário hoje, a agricultura, ela está subordinada, sem dúvida, ao poder econômico. É o famoso agronegócio. Portanto, a proposição alternativa é errada. Vamos para B. A importância do setor financeiro. Ah, sim. Isso é fundamental. Para o financiamento da safra, o capital de giro, o financiamento do maquinário, não é? Ainda fazer toda a relação de compra, de venda, comércio futuro, bolsas de mercadorias de futuro, tudo isso está ligado totalmente ao sistema bancário e econômico, que é o fundamental. Essa, sem dúvida, é a correta. O distanciamento entre o campo e cidade. Mais uma vez, melhor seria entre a área rural e a área urbana. Não é como já tinha comentado na primeira aula que nós tivemos. Não, cada vez mais esses espaços economicamente ficam mais integrados. Portanto, está errado. A subordinação da indústria à agricultura. Não, se existe subordinação, é o contrário. É a agricultura que fica subordinada à indústria. Ela produz aquilo que a indústria vai beneficiar, vai utilizar. Errado. A horizontalidade das relações produtivas. Não. Você pode verificar que existe uma hierarquia. Então, todos não estão no mesmo plano, no mesmo grau de importância. Tudo está subordinado ao primeiro nível, que é o nível dos bancos e do poder econômico de uma maneira geral. Portanto, essa é errada também. Vamos lá para a questão de número 2. Essa questão está envolvendo recursos naturais, ela está envolvendo também as relações internacionais e a expansão do mundo chinês no mundo africano e em todo o globo de uma maneira em geral. Vamos lá. Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar os investimentos nos países africanos. Esta frase, os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países estrangeiros, está relacionado a uma frase do Deng Xiaoping que vai aparecer nas telas seguintes.
Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas posteriormente cercadas. Por se tratar de países estáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados. A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Pela presença de órgãos econômicos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que esses não se preocupam com a preservação do meio ambiente. É completamente errada a alternativa, porque o Fundo Monetário Internacional ele não tem nada a ver com esses tipos de investimento. O Fundo Monetário Internacional ele surgiu com o acordo de Bretton Woods e ele tem como finalidade fazer empréstimos para os bancos centrais dos países. Seria uma maneira dos países continuarem a ter dólares para fazer os seus cumprir os seus compromissos no exterior. Seria como um tipo de capital de giro para os países. E essa é a finalidade do FMI. O Banco Mundial ele surgiu com o nome de Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. E depois passou a ser chamado de Banco Mundial e também ele não tem nenhuma relação com esse tipo de investimento. Portanto, a proposição é errada. Pela ação de ONGs, organizações não governamentais, que limitam os investimentos estatais chineses, uma vez que esses se mostram desinteressados em relação aos problemas sociais africanos. Não, as ONGs não têm esse poder de querer limitar a ação chinesa no território africano. Pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico de algumas regiões desse continente. Em termos econômicos, não existe aliança, existe uma disputa de espaço. Qual a potência econômica que vai conseguir maior área para garantir os recursos naturais para as suas atividades industriais e de suas multinacionais? Então está errado também. E agora vamos ver essa alternativa que vem aí, que é bem interessante. Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos, ou manipulação das ações desses governos em favor de grandes projetos. Cada vez mais, a presença chinesa na África é mais intensa. Não só pelo volume de capital, também pelo número de técnicos, de funcionários do governo e de empresas chinesas. Sem dúvida, essa é correta, e aí vem a frase do grande líder que fez a abertura da economia chinesa, não é? Transformando a China naquilo que se chama uma economia socialista de mercado. Ela ainda está baseada nos parâmetros socialistas, mas permitindo investimentos. E este líder, que vem a ser o Deng Xiaoping, ele afirmava: não interessa a cor do gato desde que ele mate o rato. Essa frase significa que os chineses não estão preocupados com a ideologia de um país. Eles não estão preocupados com até mesmo os direitos humanos e as suas violações nos países em que eles mantêm os seus acordos comerciais. O que eles querem é o fluxo dos recursos minerais, dos produtos agrícolas continuem chegando à China. Eles não têm a menor preocupação, eles não têm nenhuma ação que seja de restrição ou censura aos governantes. E como existe muito governante africano que é corruptos, a China ela consegue expandir o seu espaço econômico dentro da África porque ela não faz nenhum tipo de cobrança
a essas práticas que são contrárias ao respeito ao direito humano e etc. Então, essa é a correta. A outra alternativa vai dizer: ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Não, a África ela não é marcada pela presença de profissionais especializados, né? Então, é uma alternativa completamente errada. Vamos para outra questão. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são hoje em dia indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que está associado a modos incorretos de deposição. Veja, antes de fazer as alternativas aqui com vocês, eu quero chamar a atenção de uma expressão que, apesar de ser muito comum, ela é inadequada. De acordo com a Lei de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, a expressão adequada para lixo é resíduo sólido. Não se utiliza mais a expressão lixo, apesar de você continuar vendo ainda em revistas, em artigos e em questões. Mas tenha para você que o correto é resíduo sólido. Aproveitando a deixa, a mesma coisa, não se usa a expressão esgoto, e muito menos a expressão efluente líquido, porque o efluente é líquido. Portanto, ao se expressar em relação a esgoto, utilize a expressão efluente, é o correto. Às vezes, quando você tem que elaborar uma questão discursiva, essas expressões corretas podem auxiliar a você ter uma nota melhor. Não esqueça, lixo é comum, mas não é adequado. O correto é resíduo sólido. Agora vamos às alternativas. Provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura de consumo desenfreado. Sem dúvida. Qualquer um de nós pode fazer a experiência de observarmos em nossas casas, em nossas residências, como nós como nós produzimos resíduos sólidos, embalagens de todas as formas, de plástico, de papelão, de papel. Então, cada vez nós estamos gerando mais resíduos sólidos. Isto é bastante sério. Essa, sem dúvida, é a correta. Agora, B. Produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. Infelizmente, não. As cadeias de organismos não são tão capazes de acabar com o problema desses resíduos. Na realidade, o que vai acontecer nos lixões é a presença de ratos, de baratas, assim por diante, que não vão ajudar de maneira nenhuma a acabar com o problema do resíduo sólido. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. Totalmente incorreto. Os lixões são depósitos a céu aberto horrorosos. Além do aspecto estético, do mau cheiro e ainda a infiltração dos seus líquidos, né, o chorume para o lençol e escorrer também pela superfície, não é uma maneira
adequada. E muitas vezes, uma área que tenha sido usada como lixão, ela vai levar muitos anos para que ocorra a recuperação da mesma. Então, está errado. Estimula empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. Completamente errôneo. Ainda hoje em nosso país, é muito raro o caso de cidades onde que o catador de resíduos recicláveis ele atue de uma maneira correta junto aos aspectos ambientais. Infelizmente, o seu ganho é mínimo e as suas condições de trabalho são terríveis. Infelizmente, isto não acontece. Está errado. E aí? Possibilita ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade civil e pelo poder público. Também está errado. O fato de algumas cidades brasileiras adotar o sistema de separar o lixo não significa que esse lixo esteja sendo aproveitado de maneira adequada. Muitas vezes, essa separação ela não é tão representativa quanto se imagina. Muitas vezes, ele é separado esse lixo, mas depois nos depósitos, ele não continua tendo essa separação e não se dá um destino correto, adequado. Hoje, a maneira talvez mais adequada seria fazer os aterros sanitários. Só que esses aterros sanitários, eles saem muito caros, né? Mas também existem hoje tecnologias onde o resíduo sólido pode ser totalmente aproveitado. Existem várias cidades em países europeus que utilizam, reciclam cerca de 98% do resíduo sólido, transformando nas mais variadas formas, combustível para o transporte coletivo, embalagens, material de construção e assim por diante. Ainda nós estamos numa fase onde que a maioria dos nossos municípios se valem dos lixões. Agora nós vamos ver uma questão muito importante a respeito da hidrelétrica de Belo Monte. Vamos primeiramente interpretar o mapa que aí aparece. Aqui nós temos o rio Xingu, que vai desaguar no Amazonas, no estado do Pará. Esse traço vermelho aqui é a Transamazônica, BR-230. Aqui nós temos a principal cidade dessa área, que vem a ser Altamira. O rio Xingu, quando chega aqui na área de Altamira, ele faz uma curva enorme, que é chamada Volta Grande do Xingu, mas tem um canal que passa aqui direto. O desnível daqui até aqui é bastante grande, por isso aqui vão ser instaladas as turbinas para fazer essa hidrelétrica. Essas são as áreas que vão ocorrer influências com maior ou menor intensidade da construção dessa hidrelétrica. Percebam que existem várias aldeias indígenas nessa região. São indígenas que vivem no Vale do Xingu, porém não é no Parque Nacional do Xingu. Como será construída essa hidrelétrica? Como eu disse a vocês, a barragem será aqui. Aqui será feita a represa. Porém, para fazer essa represa, aqui terá que ser feita uma outra barragem e controlar a vazão do rio que vai aqui continuar fazendo a Volta Grande. E aí que vem os problemas. Aqui essa barragem diminui o volume de água e aqui nessa área a inundação vai trazer problemas. Eu vou colocar para vocês alguns dos aspectos desfavoráveis e outros aspectos favoráveis à construção de Belo Monte. Vamos lá. Primeiramente, os argumentos desfavoráveis. Primeiro deles,
Inundação de vários sítios arqueológicos cujo levantamento até hoje não foram realizados. Na área onde vai ocorrer a inundação, existem realmente indícios de artefatos e de civilizações, até mesmo pré-históricas, e até hoje não foi feito nenhum levantamento. Com a inundação, isso vai se tornar impossível e nós vamos perder dados importantíssimos sobre a nossa história, nossa ocupação. Redução da vazão que ocorrerá abaixo da usina dificultará o acesso a algumas aldeias como Paquissamba e Arara da Volta Grande. Na área da Volta Grande, tudo chega através de barco. Tem não somente essas vilas, essas aldeias, mas outras, e dependem da chegada via barco, desde o gás para a cozinha, comida, roupa, que venha de Altamira. Tudo isso depende de barco. A partir do momento que diminuir a vazão, o rio vai se tornar mais raso. Portanto, dificuldade para a navegação, significando a utilização até mesmo de barcos menores. Barcos menores, menor capacidade de carga. Portanto, a tendência é aumentar o frete, dificultando a vida dos moradores dessa região. Outro aspecto, redução das atividades pesqueiras. Claro, se vai diminuir o volume de água, vai também diminuir o volume de cardumes. Aumento de um mosquito chamado carapanã, como ocorreu com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. Para vocês que são da região norte e centro-oeste, não precisa falar o que é carapanã, não é mesmo? Mas para outros do sudeste, do sul do Brasil e do nordeste, não tiveram ainda a desagradável experiência de conhecer o carapanã. É um mosquito mínimo, normalmente ataca em bando e consegue, às vezes, até passar o tecido e picar a pele. É terrível. E como vai diminuir a vazão do rio, as áreas laterais vão ficar como se fossem lodos e nesta área vai ocorrer o aumento desenfreado desses mosquitos. Isto já aconteceu na área de Tucuruí. Muitas vilas, agrovilas ao lado de Tucuruí, elas foram abandonadas porque a população não suportava o ataque dos carapanãs, onde as pessoas tinham que ficar o dia inteiro com a casa fechada e os agricultores, para trabalhar, tinham que se envolver em panos o corpo todo e ainda levavam uma lata com serragem, pano e óleo de cozinha e tocavam fogo, então aquilo ficava fazendo uma fumaça o tempo todo para tentar deixar mais afastado o carapanã. Esse é um problema ecológico bem sério e nós não temos visto, a rigor, uma solução ecologicamente correta para esse aspecto. Desemprego e marginalização após o término da construção. Uma vez que a maioria dos barrageiros está vindo de outras regiões, ficarão desempregados e não retornarão às suas regiões de origem. Esse também é um fato real, aconteceu na maioria da construção de grandes hidrelétricas no Brasil. O barrageiro se desloca para o canteiro de obras e durante as obras ele tem alojamento, ele tem uniforme, ele tem alimentação e ainda tem a sua remuneração. Dificilmente, terminada essa obra, ele vai retornar para o local da onde ele saiu. Normalmente, ele saiu em condições precárias. Então, ele não quer voltar para essa região. Então, isso traz problema, gerando desemprego. O desemprego pode levar à marginalização, isso também pode levar ao aspecto ligado a favelamento. Nós podemos ver isso com uma certa nitidez no oeste do estado do Paraná com a construção de Itaipu, onde a violência em Foz do Iguaçu aumentou consideravelmente, sem contar ainda o aspecto ligado ao favelamento. Então, isso é sério. Inundação de áreas florestais, dificultando, entre os aspectos, atividades extrativas como a coleta de sementes que são vendidas para projetos de reflorestamento.
Na área onde que vai ser construída a represa, é uma atividade interessante que as crianças e mães, mulheres, se valem, catar sementes de árvores importantes dessa região e vendê-las para empresas de reflorestamento. Com a inundação, isso vai se tornar impossível, diminuindo então a sua forma de ganho. Outro aspecto, prejudicar as atividades melíferas, não só praticada pelos indígenas, como também pelos pequenos produtores rurais. Outra forma de ganho da população ribeirinha do Xingu é exatamente a coleta de mel. E o mel silvestre ele tem um valor maior do que outros tipos coletados em outras áreas. E a área vai ser inundada, portanto, também essa atividade será prejudicada. E, ainda mais, redução das atividades de pequenas olarias, porque a inundação prejudicará a extração das argilas dos barrancos nas margens dos rios, não somente do Xingu, como também os afluentes. Nas margens desses rios tem argila de boa qualidade para artefatos. E existem muitas pequenas olarias nessa região, que produzem telhas, tijolos e ainda vasos, panelas. E com a inundação, isso será impossível. Portanto, gera uma crise de desemprego, né? Na área de inundação pela suspensão dessas três atividades que são importantíssimas para a população. Invasão de terras indígenas após o término da construção por ex-barrageiros. Também isso já aconteceu em outras áreas. Para onde vão esses ex-barrageiros? Onde vão morar? O que vão fazer? E como tem áreas consideravelmente grandes nessa área, é natural, não correto, mas é natural entender que esses ex-barrageiros comecem a invadir a área periférica dessas reservas indígenas. E daí vêm os conflitos com os indígenas, como já ocorreu em outras áreas. Vamos ver agora alguns argumentos favoráveis a Belo Monte. Primeiro, vem a ser a pavimentação, ou possibilidade de pavimentação da Transamazônica, que é BR-230. Esta rodovia, cujo planejamento vem lá do governo militar, teve um trecho construído, outro trecho só ficou no planejamento e ela foi abandonada a sua continuidade. Existe um trecho considerável no estado do Pará, mas as condições de tráfego são horrorosas. Quando chove, ela fica intransitável. Então, seria uma maneira de forçar a pavimentação dessa rodovia, porque através dela vão chegar os equipamentos para esta construção. Eletrificação rural é uma dificuldade dessa área. Hoje o agricultor dessa região ele luta com a falta de energia elétrica. E você sabe que a falta de energia elétrica é terrível, não só na área urbana como na área rural. É fundamental a energia elétrica na área rural para você ter uma bomba da água, tirando água do poço, levando até a caixa d'água, e mesmo fazer mais fácil, tornar mais fácil o trabalho do agricultor com equipamento, com máquina e equipamento elétrico. Outro aspecto, a geração de 18 mil empregos, dos quais apenas 10% são trabalhadores de outras regiões, segundo o Sistema Nacional de Emprego, SINE, de Altamira. Esta afirmação ela é bastante contestada pelas ONGs que são contra a construção de Belo Monte. Se questiona como isso será feito na prática, como será comprovado que realmente apenas 10% são de outras áreas. Então, essa é uma dificuldade também, não? Mas é colocado aqui como um fato positivo, vai gerar 18 mil empregos na região, sendo que apenas 10% vem de fora. Mas será que vai ser assim?
Aí é a minha pergunta. Construção de 2.500 casas no município de Vitória do Xingu e 500 no município de Altamira. Vai ocorrer o remanejamento dos trabalhadores que viviam na beira do Xingu e afluentes, colhendo mel, produzindo artefatos em cerâmica, colhendo sementes e vão morar em casas construídas nessa área. Mas aí vem o questionamento. E qual será a sua forma de ganho de vida? Será que está ocorrendo um treinamento para novas profissões? Será? Adianta apenas construir a casa? Aumento do valor agregado às exportações de minério de Carajás pela possibilidade de beneficiamento maior do minério. Ah, sem dúvida. Isso vai acontecer, mas perceba, isso não está atingindo de maneira direta o ser humano, o trabalhador, o morador da área, mas vai facilitar e aumentar os ganhos da Vale, né, e das empresas, porque, sem dúvida, deixarão de exportar o minério in natura, podendo desenvolver novas atividades no seu processo de industrialização e, com isso, ter um maior valor de exportação. Isso sem dúvida, não há como negar, né? Comprometimento das empreiteiras em medidas conservacionistas, com a recuperação de áreas degradadas, redução das áreas de inundação e diminuição das terras indígenas a serem inundadas. Esses são compromissos assumidos pelas construtoras na fase de EIA, que é Estudo de Impacto Ambiental, na fase do RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente, mas se isto realmente acontecer assim, ótimo, não é? Desculpem, mas eu não consigo ter tanta postura positiva em relação a esses argumentos. Pagamento de royalties para municípios e áreas indígenas. Bom, esse é um fato inegável, sem dúvida. Muitos municípios que hoje estão em áreas que tiveram inundação recebem royalty e muitas vezes vem a ser a principal fonte de renda do município exatamente esses royalties, como acontece em algumas áreas no Oeste Paraná por Itaipu, acontece no estado de São Paulo por Urubupungaias, hidrelétricas e toda a região do Rio Paraná, entre outros exemplos que nós poderíamos citar. Agora vamos ao teste. A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no Rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados ao potencial hidrelétrico dos rios do Norte e Nordeste, quando comparado às bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Está errado, porque a bacia do Paraná ela tem um enorme potencial, e juntamente com os seus afluentes, Paranapanema, o seu formador grande, o Iguaçu, então está errado. Nós vamos encontrar rios com grande potencial em outras áreas. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com esforços para a conservação ambiental. Sem dúvida, esse é o princípio básico daquilo que se chama desenvolvimento sustentável, não é? Tentar buscar, sempre que possível, meios de desenvolvimento econômico aliados à preservação do meio ambiente. Não é fácil, mas é uma busca que nós temos que sempre estar atrás, querendo cada vez mais progredir economicamente, mas se preocupando com o meio ambiente, que hoje normalmente nem se diz mais meio ambiente, é só o meio ou então ambiente, não é? A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. Errado. Pelo jeito, o recurso não é o que está faltando. Ainda há poucos dias,
uma revista de circulação nacional trouxe a informação que o custo, o orçamento previsto para Belo Monte seria 16 bilhões de reais. Passados um ano e alguns meses, esse recurso já saltou para mais de 30 bilhões. Portanto, imagino que recurso não esteja faltando. Ao direito histórico dos indígenas, a posse dessas terras é a ausência de reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras. Não, as empreiteiras, elas reconhecem esse direito, mas tentam, de uma maneira ou de outra, conseguir a aprovação dessas etnias indígenas para a utilização dessa área para a construção de Belo Monte. Finalmente, ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Não existe nenhuma preocupação desse aproveitamento, não tem nenhuma ideia voltada para esse aproveitamento. Então, ela é errada. Eu espero que também vocês tenham aproveitado esses temas, porque eu acho que são muito importantes, a expansão da China na África, Belo Monte, que é um assunto extremamente comentado e tem aparecido com muita frequência nos últimos vestibulares. Eu espero que se faça uma boa prova e que essas aulas tenham ajudado a você ter uma percepção melhor da matéria. Muito obrigado.